Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Miss Sayushi e sejam muito bem-vindos ao canal. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, ok? Histórias Reais de hoje, Robert William Pinkton. Ele nasceu em 24 de outubro de 1949, em Port Coquitlam, na Colômbia Britânica, no Canadá. Em 1970, ele e o irmão dele, David, e a irmã dele, eles herdaram uma propriedade rural. Essa propriedade rural era de criação de porcos. E ficou muito famosa ali na região, eles conseguiram bastante dinheiro, eles administraram muito bem essa fazenda. Então, em 1996, eles abriram uma organização sem fins lucrativos, a Pig Palace Gold Time Associate, com o objetivo de organizar eventos especiais, festas e espetáculos. Essas festas que os dois davam eram muito conhecidas na região, não de um bom modo. Elas eram conhecidas porque eles bebiam muito, levavam mulheres a troco de dinheiro e ficou conhecido ali como o Palácio dos Porquinhos. Essas noites de festas incluíam sempre muitas mulheres, muitas bebidas e muitos entorpecentes. Bill Hickox era empregado da fazenda. Ele foi intimado a dar o seu depoimento posteriormente. Ele chamou a fazenda de um lugar sinistro, enfatizando que o local era vigiado por um porco. Exatamente, por um porco de 270 quilos. Disse ele: "Eu nunca vi um porco como aquele, que poderia conseguir morder você até você perder a vida." Pinkton e o irmão dele, o David, eles também tinham uma extensa ficha criminal. Em 23 de março de 1997, o Pinkton ele foi acusado pela tentativa de tirar a vida de uma garota de programa. Essa menina se chamava Wendy Lynn e ele tentou tirar a vida dela usando uma faca, mas ela conseguiu se defender e ainda atingiu ele usando essa faca e ela correu para a delegacia. Chegando na delegacia, ela contou o que tinha acontecido e o Pinkton então ele foi preso, só que ele pagou fiança e saiu livre. Em meados dos anos de 1990, investigadores passaram a observar que diversas mulheres, geralmente mulheres que eram garotas de programas e usuárias, sempre de origem indígenas, em sua maioria de Vancouver, estavam desaparecendo. As famílias começaram a dar queixa após queixa. Só que a investigação era sempre muito lenta. Esse número começou a crescer em 1996, em 1997 e em 1998. E os detetives então começaram a cogitar que tinha alguém tirando a vida dessas mulheres em série. Só que era um indivíduo ou um grupo de indivíduos. Em julho de 1998, Lorimer Charney era um novo investigador designado para resolver os 17 primeiros desaparecimentos. Ele recebeu uma ligação telefônica, feita na época anonimamente pelo Bill Hickox, e ele disse que quem estava cometendo esses crimes era o Robert Pinkton. Como Robert, então, ele já tinha sido acusado por tentar tirar a vida da garota de programa, a Wendy, então a polícia começou a rastrear os passos dele. E quando foi em 6 de fevereiro de 2002, eles conseguiram um mandado para que eles pudessem buscar armas ilegais na fazenda de porcos. E depois de levar Robert e David sob custódia, eles encontraram vários itens dentro da fazenda, incluindo cordões, relógios, pulseiras, brincos. Inclusive encontraram uma prescrição médica para um inalador de asma pertencente a uma das mulheres desaparecidas. Então a fazenda foi isolada pela Real Polícia Montada do Canadá. E no dia seguinte, Pinkton foi acusado por posse de arma de fogo sem licença. E mais tarde ele foi liberado de novo, mas dessa vez ele foi liberado sob vigilância. Os investigadores começaram a fazer escavações na fazenda, encontrando inicialmente os corpos de 15 mulheres. Pinkton foi preso, acusado então em primeiro grau, e então ele foi considerado o maior serial killer do Canadá da época. Em 26 de maio de 2005, foram adicionados mais 12 acusações por tirar a vida de Cara, Andrea, Debra, Lynne, Mary, Frey, Tiffany, Carrie, Kosh, Sarah, Cynthia, Angela e Wendy, Diana e uma mulher não identificada. E agora o número era de 27 acusações de tirar a vida de mulheres em primeiro grau. Em janeiro de 2007, o Correio da Manhã escreveu:
Durante as buscas à fazenda de Pinkton, a polícia encontrou um frigorífico, onde haviam parte das vítimas. As cabeças foram cortadas ao meio. Existiam partes diferentes de vítimas diferentes. A mão de uma com o pé da outra. Era uma cena chocante, realmente de filme de terror. As vítimas eram traídas para a fazenda de Pinkton com a promessa de dinheiro ou de usar algo ilícito em troca de programas esses adultos. Ele colocava a mão então nos pescoços dessas mulheres até que elas perdessem a vida, ou então ele usava uma arma de fogo para isso. Quando elas já estavam sem vida, ele dividia o corpo delas e as partes, maioria das partes, ele dava para os porcos da fazenda dele comer. Depois que os porcos já estavam bem gordos, ele abatia e vendia para a população local. As roupas e botas de borracha que Pinkton usava na noite em que atacou Wendy havia sido confiscada pela polícia e deixadas numa base policial por mais de 7 anos, sendo que só em 2004 passaram por testes de laboratório que mostraram que nessas botas haviam o DNA de mais de 2 mulheres desaparecidas. Durante as investigações e o julgamento, o caso acabou virando uma polêmica entre as famílias, acusando a polícia de que não teria agido rápido o suficiente. Por que não investigaram Pinkton? Vítimas eram sempre indígenas, mulheres de programas e viciadas. Em 2012, Hickox, o empregado de Pinkton, que havia ligado para os policiais em 1998, disse: "É frustrante ver a dor dessas famílias. Quando eles me dizem que suas filhas e irmãs poderiam estar vivas se a polícia tivesse prendido Pinkton após eu dar as minhas primeiras informações a eles." O governo da Colômbia Britânica admitiu em 2010 a falta de liderança nas investigações e as descreveu como um vergonhoso fracasso. Com base nas leis canadenses, o caso envolvendo Pinkton foi mantido em segredo de justiça até o julgamento. O julgamento de Pinkton começou em 30 de janeiro de 2006 e a imprensa não pôde noticiar muitos detalhes. Eram 27 acusações de tirar a vida de mulheres em primeiro grau. Em 20 de janeiro de 2007, as seguintes informações foram apresentadas no tribunal. Os investigadores descobriram que havia cerca de 80 perfis de DNA ainda não identificados, e mais ou menos a metade era de mulheres. Que os itens encontrados na caravana de Pinkton e os itens encontrados na van dele eram seringas, revólveres, algemas, um líquido azul e um afrodisíaco. Scott Chuber, um amigo pessoal de Robert Pinkton, tinha apresentado uma gravação onde Robert dizia que uma boa forma de tirar a vida de uma mulher era injetar-lhe limpa-vidros. Em uma outra gravação, um amigo de Robert, Andrew Bellwood, ele disse que Pinkton mencionou que tirava a vida de mulheres, cortava e dava os pedaços aos porcos. Isso tudo foi gravado pelos próprios amigos dele. Em 9 de dezembro de 2007, o júri deu o veredito de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional em 25 anos. A conduta do Sr. Pinkton foi criminosa e repetida. Não sei os detalhes, mas sei isso. O que aconteceu a elas foi insensível e horrível, disse o juiz Williams ao proferir a sentença de Pinkton. Ele apelou em todas as instâncias possíveis e sempre foi mantida sua condenação inicial de sentença perpétua. Ele foi condenado por 6 acusações. As 20 demais acusações pelas outras 20 mulheres nunca foram levadas a júris, porque isso não mudaria a sentença de Pinkton. Ele não poderia pegar uma pena maior do que uma pena de prisão perpétua. Esse é mais um daqueles casos que a gente se pergunta, por que a polícia não investigou no início? Se eles tivessem investigado a bota dele, já tinha tirado a vida de algumas mulheres e poderia ter salvado a vida de muitas outras. Parece que quando as pessoas são de minoria, são imigrantes, são indígenas, são negras, são pobres, parece que a polícia não tem tanto empenho assim em descobrir o que está acontecendo, por que estão desaparecendo. Bom, essa é só a minha impressão, mas o importante mesmo é saber o que vocês acharam. Então, a gente conversa aí nos comentários.
Beijão pra vocês. Até a próxima história. Tchau, tchau.